Olá, bem-vindos à nossa aula conceitual da unidade 2. Como você sabe, meu nome é Júlio Zabatiero, eu sou professor desta disciplina de Teologia Bíblica. Nesta aula nós vamos continuar estudando o tema da aliança e desta vez o nosso foco será, então, o caráter de Deus como um Deus fiel e misericordioso, que são os aspectos básicos da ideia da aliança como uma parceria entre Deus e seu povo. Você está acompanhando aí na tela palavras em hebraico. Hesed, que é uma palavra importante no Antigo Testamento, que é traduzida por amor, graça, fidelidade, bondade, e a palavra emet, que é também traduzida por fidelidade ou fé. Essas duas palavras são fundamentais na língua hebraica para falar do caráter de Deus. Deus, apresentado no Antigo Testamento como Deus que faz aliança com o seu povo, é um Deus cheio de hesed, de amor, de fidelidade, de misericórdia, e emet, de fidelidade, de amizade com o seu povo. Então vamos entrando aí para a introdução ao assunto. Na aula da unidade anterior nós estudamos a relação de aliança, estudamos um pouco a percepção mais sacerdotal do que é a aliança entre Deus e o seu povo, e nesta unidade nós vamos focar a questão da Berit como uma relação de parceria entre Deus e seu povo, ou seja, uma relação pessoal entre Deus e o seu povo, sem mediadores. Tá? Nós estudamos no texto da unidade que a ideia de aliança tem dois focos. Um foco que a gente pode traduzir por contrato, que é então uma aliança mediada por um termo contratual, mediada por um conjunto de leis, um conjunto de normas, ou um conjunto de regras. Então é uma aliança formal. Outra dimensão, a outra forma de se fazer aliança é a aliança sem intermediação. É uma aliança como uma relação interpessoal, sem regras, sem contratos. Seriam semelhantes à amizade, ao casamento, ao companheirismo. Então, no Antigo Testamento, a descrição mais importante de aliança entre Deus e o seu povo é a descrição baseada nessa relação sem mediação. Ou seja, a aliança, a berit, né, que é a palavra hebraica, é essencialmente uma parceria, um companheirismo entre Deus e o seu povo. Né? Você pode acompanhar aqui o texto de Êxodo, capítulo 34, verso 6, que descreve este Deus parceiro divino do seu povo. Então a tradução desse texto está no hebraico e na transliteração. Aqui embaixo você tem a transliteração para você poder pronunciar o texto se você ainda não sabe o hebraico. Então o texto diz: o Senhor é um Deus misericordioso, tardio em irar-se e cheio de fidelidade, cheio de amor ao seu povo. Então é esse o caráter de Deus como Deus da aliança. E esse é o tema ao qual nós nos vamos dedicar aqui nesta aula. O que significa confessar a fé em Deus como um Deus fiel e um Deus amoroso. Né? Nesse sentido, o que se destaca no nosso estudo do texto, do termo da aliança, é a pessoalidade de Deus. O teólogo Walter Brueggemann, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, está publicado em português, ao analisar o texto de Êxodo 34, versos 6 e 27, que tem essas várias descrições de Deus. Então, um Deus cheio de misericórdia, tardio em irar-se, amoroso, fiel, aquele que perdoa a iniquidade, perdoa o pecado, que não guarda a sua ira por gerações e gerações, mas perdoa as pessoas. Então esse teólogo destaca essa pluralidade de características, de atributos que você encontra nesses versos, que indicam dois aspectos da pessoalidade, né, da personalidade de Deus na relação com o seu povo. O primeiro, esse caráter intenso de solidariedade de Deus com o seu povo. Tá? Ou seja, a gente está acostumado a pensar em Deus como aquele que ama, mas pensa também em Deus como aquele que é solidário. Ou seja, não é só amor nesse sentido meio romântico, meio
vamos dizer assim, meio tipo novela de Globo. Então você ama, depois desama, depois você ama outro e vai amar outro. O amor de Deus é um amor essencialmente solidário, ou seja, é um amor prático, um amor que se realiza em boas ações, se realiza em bênçãos na linguagem teológica. Então, essa é a primeira característica da personalidade de Deus na sua relação de parceria com o seu povo. É uma relação amorosa prática. Tá? Deus não se relaciona com o seu povo como um Deus que vai julgar, ou que vai condenar, ou que vai exigir do seu povo muita coisa. Em primeiro lugar, ele se relaciona como aquele que oferece ao seu povo bênção, ajuda, socorro, libertação. Deus é essencialmente um Deus solidário. Segunda característica desta relação de aliança é que Deus é um Deus comprometido, ou seja, não só ele é solidário com o seu povo, mas Deus é um Deus essencialmente comprometido. Ou seja, a ideia de fidelidade é a ideia de permanência, de durabilidade, de duração. Deus não muda de ideia, Deus não muda de propósitos conforme vai passando o tempo. Ele não muda de propósito conforme o parceiro ou a parceira de aliança vai reagindo de forma adequada ou inadequada. Deus mantém firmemente o seu compromisso com o seu povo. Não muda. O povo pode ser infiel, o povo pode ser rebelde, o povo pode se esquecer de Deus, porém Deus permanece fiel. Então essa característica de comprometimento, um compromisso, você pode confiar em Deus. Ele não é um Deus em que você fica sempre em dúvida. Bom, o que vai fazer amanhã? O que vai fazer depois de amanhã? No mundo antigo, na época em que Israel estava escrevendo o Antigo Testamento, os países vizinhos a Israel, o Egito, a Babilônia, a Assíria, em todos esses países, os deuses desses povos eram deuses arbitrários. Ou seja, eles faziam o que queriam. Eles não tinham um compromisso com o povo, eles tinham um compromisso com eles mesmos. Então, as pessoas não sabiam exatamente o que esperar dos seus deuses, a não ser que a qualquer momento esses deuses poderiam fazer algo ruim, poderiam fazer algo de mal para o seu povo. Em Israel, a concepção de Deus, a experiência de Deus era completamente diferente. Deus é um Deus solidário, comprometido com o seu povo. Tá? Então, no texto aí de Êxodo 34, e também se você estudar um salmo como o Salmo 36, que é um grande relato aí das relações de Deus com Israel, você vai perceber que na relação de aliança, o povo de Israel experimenta Deus como um Deus solidário e comprometido. Bem, a pessoalidade de Deus, ou seja, a relação de Deus com o seu povo, é também o modelo para o relacionamento entre os membros do povo. Tá? Se você lembrar do Novo Testamento, provavelmente você está mais acostumado com o Novo Testamento do que o Antigo, mas se você lembrar do Novo Testamento, várias vezes Paulo afirma que é preciso ser imitador de Jesus, que é preciso ser imitador de Deus. Você vai encontrar nos Evangelhos as afirmações de que é preciso seguir a Jesus. Na primeira carta de Pedro, você vai encontrar a afirmação de que é preciso andar nas pegadas, na trilha que foi aberta por Jesus. Essa ideia já vem aqui do Antigo Testamento. Quando Deus faz uma relação de aliança, de parceria com o seu povo, a maneira dele agir é também o modelo para que nós, como pessoas, como membros do povo de Deus, nos relacionemos com Deus e entre nós mesmos. Tá? Também devemos nos relacionar conosco, com os outros membros do povo, nesta perspectiva de solidariedade e compromisso. Isso eu considero muito importante destacar, porque nós vivemos numa época em que as relações pessoais são marcadas, por um lado, por um forte individualismo, tá? Se você prestar atenção na sua maneira de viver, tá? Se você prestar atenção na maneira como as pessoas ao seu redor vivem, se você prestar atenção aos programas de televisão, tá? As novelas, aos programas de competição. Uma coisa que me espanta muito assistindo televisão nos dias de hoje
é que há programas competitivos de tudo quanto é tipo. Desde os BBBs, as fazendas, né, até programas de culinária, de roupa, de perda de peso. Todos esses programas indicam claramente que o ponto fundamental das relações humanas nos nossos dias é o individualismo. As pessoas se relacionam com as outras a fim de alcançar os seus próprios objetivos. Diferente de épocas anteriores na história, diferente também da vida na família, mais tradicional, por exemplo, na roça. Eu fui criado no sítio do meu bisavô, nas férias, e a gente conhecia o povo do campo. Era um povo mais de conversa, um povo mais de amizade. A gente ia no vizinho, podia pegar fruta nos pés das árvores do vizinho, eles repartiam aquilo que saía da colheita de um para o outro. Era uma sociedade com as relações mais solidárias, mais de amizade, de companheirismo. Hoje, nas cidades, a relação é individualista. Mesmo dentro da família, as pessoas procuram atingir os seus próprios objetivos. O segundo ponto que marca as relações interpessoais, também em nossos dias, é o consumismo. Esse também é um fator que diferencia as relações humanas hoje das relações humanas em outras épocas. Na relação de consumo, tudo é transformado em objeto. Tá? Mesmo as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas se tornam um objeto, ou seja, a relação dura enquanto houver utilidade. Enquanto você for útil, você tem amigos. Quando você deixar de ser útil, não, você não tem mais amigos. Eu imagino que você tenha experiências deste tipo, por exemplo, na vida profissional. Tá? Enquanto você vai bem na empresa, enquanto o seu trabalho é bom, é eficiente, é eficaz, enquanto a empresa vai bem, sem problemas financeiros, tudo vai funcionando bem, todo mundo é seu amigo, as pessoas se relacionam com você. Mas a partir do momento em que você começa a falhar um pouco, ou quando a empresa começa a ter alguma dificuldade financeira, essa relação que era amistosa começa a ficar um pouco conturbada. Se a sua utilidade vai diminuindo, a sua amizade vai diminuindo também. E às vezes isso a gente percebe nas próprias igrejas, né? A gente percebe nas próprias famílias, o que é muito triste de constatar, mas é uma realidade dos nossos dias. Então eu estou constatando isso com uma certa ênfase, estou gastando um pouquinho de tempo com vocês, com essas duas questões do individualismo e do consumismo, para fazer bem claro o contraste entre o modo de viver dos nossos dias e o modo de viver na aliança. O modo de viver numa relação de aliança, de parceria, é marcado por uma amizade verdadeira. Uma amizade que é simultaneamente solidariedade e compromisso entre as pessoas que são amigas umas das outras. Certamente você tem amigos, você tem amigas. E você é capaz de diferenciar entre amigo de verdade e amigo mais ou menos. Amigo mais ou menos, quando você precisa, some. Amigo de verdade dura. A amizade dura. Você pode viajar, mudar de cidade, mudar de trabalho, ficar meses, às vezes anos, sem ver a pessoa, mas quando você precisa, ela está lá para você. A relação de aliança no Antigo Testamento é essa, de uma amizade duradoura. Esse é o significado de fidelidade. Tá? Durabilidade, manter uma relação durante muito tempo. Agora, vamos caminhar mais um pouquinho. Eu estou trazendo aqui uma citação, presta um pouquinho de atenção a esse texto, se você puder agora acompanhar, de um filósofo que era da República Tcheca e viveu aqui no Brasil muito tempo. O nome dele, Vilém Flusser. Num dos seus livros, com o título Pós-História, ele estudou as relações humanas na atualidade. E um capítulo é dedicado à ideia de fidelidade, ao conceito de fidelidade. E o que Flusser constata, tanto no Brasil quanto na Europa, no mundo mais rico, é que as relações humanas não são mais relações de fidelidade. Para ele, e eu concordo com ele nesse sentido, a fidelidade é uma característica, uma atitude ausente dos relacionamentos das pessoas no mundo atual. Veja, ele não está dizendo
que as pessoas de hoje não praticam solidariedade, não fazem coisas boas para as outras. Pelo contrário, você vai ver hoje em dia tem um número imenso de ONGs, organizações não governamentais, que fazem coisas boas para os outros. Você tem muito voluntariado. Artistas de televisão e cinema, por exemplo, são muito conhecidos pelas suas obras de caridade. Pessoas muito ricas, são pessoas que também dão muito dinheiro. Bill Gates, por exemplo, um dos maiores milionários do mundo, doa enormes quantias para as fundações que ele mesmo mantém e administra. O que Flusser está dizendo é que existe solidariedade sim, mas não fidelidade. Por quê? Porque esse fazer o bem ao próximo é baseado numa outra atitude, que ele chama de engajamento. Ou seja, as pessoas se engajam em um projeto, em uma proposta. Ou seja, você tem um projeto que tem duração, ele tem começo e tem fim. Tá? Você sabe o que você vai fazer. Então você tem objetivos, você tem propósitos, as coisas são claras. Bom, eu vou trabalhar com Médicos Sem Fronteira, então eu vou gastar 6 meses viajando para o país tal e nesses 6 meses eu vou dedicar meu tempo a cuidar de pessoas carentes. Ou eu vou me engajar num projeto da minha igreja que vai durar 1 ano para socorrer pessoas que não têm casa, por exemplo. Tá? Então as pessoas praticam o bem, sim. Praticam solidariedade, se comprometem sim, mas não como uma atitude da vida, não como uma característica da sua personalidade, mas sim como um engajamento, como um projeto que tem começo, meio e fim. Por isso que o Flusser então afirma que nós não temos fidelidade, porque a fidelidade demanda uma durabilidade que não tem fim programado. Na fidelidade, você não estabelece propósitos, você simplesmente é fiel, você simplesmente se relaciona. Essa é a grande diferença entre fidelidade e engajamento. O que a relação de aliança no Antigo Testamento demanda e possibilita para nós é fidelidade, não engajamento. Você pode até se engajar, isso não é problema, não tem nada de errado. É até bom você fazer coisas boas, se engajar em projetos. Mas uma relação de aliança implica em muito mais do que você se engajar num projeto. Implica em você ter uma atitude de permanente convivência, relação com o próximo. Ser fiel. Ser fiel a um propósito mais amplo do que os relacionamentos que existem entre as pessoas. Bem, na inexistência da fidelidade, existem algumas consequências para as relações humanas. Eu destaco aqui 4 consequências. A primeira é a despersonalização das relações entre as pessoas. Você se lembra que no texto da unidade nós estudamos o conceito de reconhecimento. O reconhecimento é a atitude mediante a qual eu vejo no outro alguém igual a mim. Eu vejo no outro alguém que tem os mesmos direitos, alguém que tem os mesmos deveres, alguém que merece as mesmas coisas que eu mereço. Quando não há fidelidade, as relações são despersonalizadas. Quando as relações são despersonalizadas, não há mais reconhecimento, há desrespeito. Eu não reconheço no outro alguém igual a mim. Você recentemente pode ter acompanhado nos noticiários essas notícias sobre um estupro coletivo e as reações a esse estupro coletivo, a violência contra a mulher, por exemplo. Essa violência contra a mulher é um claro sinal da ausência de fidelidade. Por quê? Porque o homem que violenta uma mulher, ou violenta um outro homem, é alguém que não trata a outra pessoa como um sujeito, como pessoa. Trata como um objeto, como uma coisa que vai dar prazer, que vai satisfazer uma necessidade doentia, mas uma necessidade daquela pessoa. Então é uma relação despersonalizada. Segunda consequência da ausência de fidelidade é a despolitização da vida em sociedade.
Tá? Ou seja, nós ficamos cada vez mais distante do compromisso com o bem-estar do próximo. Despolitizar não é deixar de votar, por exemplo, não é deixar de fazer até um movimento social. Na história recente do Brasil, nós temos vários exemplos de lutas sociais públicas. O pessoal vai à rua, vai às praças. A despolitização acontece quando essas lutas, ou quando o voto, ou quando o engajamento político do indivíduo, do próprio político profissional e dos partidos políticos, deixa de ter como finalidade o bem comum e passa a ter como finalidade um bem particular. Aquilo que nós chamamos de corrupção no Brasil é sintoma exatamente disso. Quer dizer, por que um político se torna uma pessoa corrupta? Por que uma pessoa comum que vai para um cargo público, seja eleito, seja por concurso público, se torna uma pessoa corrupta? Porque é uma pessoa despolitizada. Ou seja, ela não vê o seu cargo como um cargo para fazer o bem ao outro. Ela vê o seu cargo como uma forma de ganhar a sua vida, de resolver a sua vida. Eu trabalho com jovens nas universidades, dando aula, e uma coisa constante, muito comum em conversar com os alunos, com as alunas, é que a maioria deles está interessada em fazer um concurso público. Bom, por quê? Porque dá estabilidade, um bom salário e aposentadoria integral. Quase ninguém com quem eu converso diz para mim que quer fazer um concurso público porque tem um interesse em servir a sociedade fazendo aquela função para a qual está se candidatando. Então, pensa bem, talvez você até já tenha pensado uma ou outra vez em se candidatar a um concurso, etc. A questão é, para quê? Não tem nada de errado se for tornar um funcionário público. A questão é, para quê? Não tem nada de errado em se engajar num movimento social que visa melhorar alguma coisa na vida da sua cidade, do seu bairro, mas é só isso ou há algo mais? Terceira consequência da ausência de fidelidade é a subversão da liberdade. Ou seja, a ideia de liberdade se perde e se transforma numa ideia que é equivalente ao egoísmo. Ou seja, as pessoas acham que ser livre é poder fazer o que quer. Bom, isso não é liberdade. Poder fazer o que eu quero é simplesmente ser escravo do meu desejo. É ser escravo da minha necessidade de consumo. É ser escravo do meu individualismo. Isso é fundamental para a gente entender liberdade. Tá? A ideia de liberdade que a gente vê na sociedade em geral, que se passa nas metáforas na televisão, nos programas, nos anúncios, a ideia de liberdade é uma falsa ideia. Eu lembro, muito tempo atrás, quando eu era garotão, que é um comercial de calça jeans, né, que dizia assim, liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Bom, naquela época, mesmo o adolescente, o jovem, tinha que usar calça de tergal, calça mais social. E foi a época do movimento hippie, do movimento de estudantil dos anos 60. Aí a gente começou a usar jeans, ninguém usava jeans, a gente começa a usar o jeans. Tá? Só que aí se passou a ideia de que usar o jeans é a liberdade. Não tem nada demais, eu uso jeans até hoje. Mas não é liberdade. Por quê? Porque passou um pouco de tempo, o jeans todo mundo usa. Está na moda. Então, se você simplesmente faz o que quer, você não é livre ainda. Liberdade é fazer o amor funcionar. Liberdade é fazer a fidelidade funcionar. Ou seja, eu sou livre para fazer o que é bom. Eu sou livre para fazer o que é amoroso. Eu sou livre para fazer aquilo que agrada a Deus. E não apenas para fazer o que eu quero. Então, terceira consequência negativa da ausência de fidelidade é uma subversão da liberdade. A liberdade transformada em egoísmo e não em liberdade para amar, para fazer o bem ao próximo. E a quarta consequência é a mercantilização das crenças e das práticas religiosas. Bom, hoje em dia, a igreja que faz sucesso é a igreja que promete para você felicidade, saúde, prosperidade. Talvez você mesmo tenha aí alguma
percepção de que o cristianismo bom é um cristianismo que oferece essas coisas. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ser feliz, ter saúde e ter prosperidade não é errado. Não é pecado, na linguagem da Bíblia. Ser feliz, ser uma pessoa saudável, ter uma boa vida, morar bem, comer, ter saúde, boas roupas, acesso à educação, tudo isso faz parte do direito humano a viver e viver bem. Tudo isso faz parte da bênção de Deus. A questão, de novo, é, se eu sou uma pessoa infiel, a felicidade, a saúde e a prosperidade são egoístas. Eu sou feliz e ponto. Bom, se as pessoas ao meu redor não são felizes, o problema é delas. Eu tenho saúde. Bom, não interessa se os outros não têm. Não interessa se a gente vive num país em que a maior parte da população não consegue ter um tratamento de saúde decente. Bom, eu estou bem de vida, comprei minha casa, meu carro, ótimo. Não interessa se o meu vizinho, se o meu irmão na igreja, se um parente passa por problemas. Interessa que eu estou bem. Essa é uma falsa noção de prosperidade, de saúde, de felicidade. A felicidade, a saúde, a prosperidade são coletivas. Não basta apenas você ser feliz e próspero. É preciso repartir essa felicidade, essa prosperidade. Até porque ninguém ganha dinheiro sozinho. Ninguém tem saúde sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Nós precisamos de outras pessoas. Por isso que nós temos amigos. Por isso que nós namoramos, casamos. Por quê? Porque nós precisamos de outras pessoas para sermos felizes, para sermos prósperos. Então veja bem, quando nós vivemos sem fidelidade, a própria fé se torna um mecanismo de mercantilização, ou seja, eu transformo a bênção de Deus numa mercadoria, num objeto, em algo que pode ser comprado. Um dia desse eu estava conversando com um colega pastor e ele me disse que um determinado pastor famoso aí na televisão estava pregando sobre o dízimo duplo. Eu perdi essa pregação, queria ter visto. O que é dízimo duplo? Esse colega me explicou. Se você quer uma bênção dupla de Deus, se você quer dobrar a bênção de Deus, dobra o dízimo. Em vez de 10%, dá 20%. Bom, isso é transformar a fé numa mercadoria. É reduzir Deus a um comerciante. E isso é sintoma da falta de fidelidade. Bom, já estabeleci com vocês, primeiro, o que é fidelidade. Segundo, a ausência de fidelidade em nosso mundo e as suas consequências. Então podemos agora voltar para o texto bíblico, voltar para a reflexão da teologia bíblica e discutir, então, o vocabulário do Antigo Testamento ligado à pessoalidade de Deus ou ligado à fidelidade de Deus. Você tem aqui nesse quadro várias palavras em hebraico, não se preocupa muito com essas palavras, por enquanto, mas tenta perceber este conjunto. Todas as palavras no Antigo Testamento que estão ligadas à fidelidade de Deus são palavras ligadas a esta raiz, a essa palavra hebraica que se pronuncia Aman. Você vai saber que palavra é essa porque você usa essa palavra muitas vezes na igreja. A forma aportuguesada de Aman é Amém. Então, o que é Aman? Aman é ficar firme, ser constante, daí ser fiel. No Antigo Testamento, uma metáfora que eles usavam para falar da fidelidade era a metáfora da montanha, do monte. Você tem salmos que os antigos judeus cantavam: ainda que os montes se mudem e corram para o mar, ainda assim Deus permanece fiel. Ou seja, imagina, uma montanha não sai do lugar. Bom, sozinha, né? Hoje em dia a gente até destrói as montanhas. A ideia de fidelidade é essa ideia de permanência. Então, todos os vocábulos, né? Aman, Amém, Emuná, Amaná, todas as palavras, Emet, que nós vimos lá no comecinho da nossa aula, todas essas palavras
da língua hebraica, no Antigo Testamento, que se referem à fidelidade, ao compromisso, à solidariedade de Deus, tem como ideia básica a ideia de permanência, de confiabilidade. Então, percebe isso. Uma coisa que é permanente se torna algo fiel. Uma pessoa é fiel quando ela permanentemente age da mesma maneira. Veja bem, se você se relaciona com alguém, esposo, namorado, amigo, amiga, seja quem for, e essa pessoa muda de ideia a cada 2, 3 dias, a cada dia ou a cada conversa, você fica inseguro. Você não sabe como se portar em relação a essa pessoa. Ou seja, você não sabe se a pessoa amanhã vai estar igual. Você não sabe como é que você vai reagir, o que você pode falar, o que você pode fazer. Por quê? Porque a pessoa é inconstante, ou seja, infiel. A infidelidade é a ausência de constância, de permanência. Então, a pessoa que fica mudando de religião o tempo todo, a pessoa que troca de estilos o tempo todo, a pessoa que troca de relacionamentos o tempo todo, é inconstante, é infiel. É o contrário da fidelidade. Bom, vamos trabalhar um pouquinho de forma mais técnica, mais conceitual, esta questão da fidelidade. Ao longo dos próximos slides da nossa conversa, agora que vai se encaminhando ao fim, eu vou trabalhar com vocês a partir de um texto que é um dicionário teológico, uma obra acadêmica completa, ela tem 16 volumes, é um dicionário de teologia do Antigo Testamento, que estuda as palavras mais importantes da Bíblia. Então eu vou várias vezes citar ou vou me referir a este dicionário para você ter uma noção mais clara do conceito de fidelidade na Bíblia, especialmente a fidelidade de Deus. Então, bem, várias palavras têm a ver com fidelidade. Uma palavra comum no Antigo Testamento, mas que aparece pouco em relação a Deus, é a palavra ne'eman. Tá? É um particípio do verbo aman. Quando é usada em relação a Deus, ela é usada em frases que falam de Deus como um Deus fiel. Então, Deuteronômio 7:9, por exemplo, Jeremias 42:5, Deus é um Deus fiel. Em Jeremias 42:5, o profeta convoca Deus para ser testemunha. Por quê? Porque você pode confiar. Deus é fiel, seu testemunho é verdadeiro. Também esta palavra é usada para se referir às leis de Deus, aos preceitos de Deus. Então, o Salmo 19 e vários outros textos vão falar das leis de Deus, dos estatutos, dos preceitos de Deus como fiéis, como firmes. Tem um salmo conhecido nas igrejas, tem até canções baseadas nesse salmo, em que o salmista canta a Deus: firme está o meu coração. É essa palavra. Então, Deus é um Deus firme, verdadeiro, confiável. A lei de Deus é uma lei firme, confiável, ou seja, não muda. Não, Deus não vai mudando a sua vontade na medida em que ele vai ficando mais velho, ou mais chato, ou mais triste. A vontade de Deus é permanente. Tá? Então, essa primeira característica do conceito da fidelidade de Deus no Antigo Testamento. Firmeza, constância. Isaías 49:7 é um texto muito bonito, eu vou ler aqui com vocês. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ou seja, ao Israel que é desprezado, ao povo aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, os príncipes se levantarão e eles se submeterão a ti por causa de Yahvé, que é fiel, o Santo de Israel que te escolheu. Ou seja, o profeta Isaías está fazendo esse anúncio quando Judá está no cativeiro babilônico. Então vejam como o profeta se dirige ao povo. Assim diz o Senhor. Deus fala ao povo que é desprezado, ao povo que é humilhado, que é subjugado, que é rebaixado. Vocês que são humilhados pelos povos mais poderosos, ouçam a mensagem de Deus. Vocês serão libertados. Os que hoje humilham vocês irão reconhecer vocês como um povo digno. Por quê? Porque Deus é fiel.
lembra um pouco da história de Israel. Por que Israel, por que Judá está no exílio? Porque foi infiel à aliança. O povo foi infiel, perdeu a capacidade de viver na terra. Foi exilado, foi subjugado, mas Deus permanece fiel. O Santo de Israel é um Deus fiel. Então, lá no exílio, o profeta afirma ao povo: vocês vão voltar, porque Deus é fiel. O segundo texto que nós estamos trabalhando aqui, Deuteronômio 7:9. Também é uma declaração de fé. O autor do texto está dizendo aos seus leitores, aos seus ouvintes: saberás, pois, que Yahvé, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a Berit, a parceria, e a Hesed, a fidelidade, o amor, até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Um pouquinho antes, o texto havia falado que Deus castiga a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Porém, a fidelidade, o amor, o perdão, duram 1000 gerações. 1000 gerações é um tempo que você jamais vai viver. Por que contraste entre 4 e 1000 gerações? Porque 4 gerações é um período que você pode viver. Você pode viver até ver os seus bisnetos. São as 4 gerações. 1000 gerações, bom, ninguém vive esse tempo todo. Então, esse contraste entre 4 e 1000 é feito para que você saiba que a fidelidade de Deus é durável, permanente, ela é infinita para o nosso modo de contar o tempo. Um terceiro texto importante, Jeremias 42:5, em que o profeta afirma então aí a fidelidade de Deus como testemunha. Essa mesma palavra também é usada no Antigo Testamento com relação à promessa que Deus fez a Davi para manter a sua família no trono. Em 2 Samuel 7:16, 1 Samuel 25:28, vários salmos afirmam então que Deus escolheu Davi para reinar no trono de Israel para sempre, a geração após gerações, com uma condição: que Davi e os seus descendentes permanecessem fiéis à aliança, ou seja, tratassem ao povo com fidelidade, com misericórdia, com compromisso. Por que a família de Davi sai do trono? Porque deixou de tratar o povo com fidelidade. Aí você pode se perguntar: então Deus deixou de ser fiel? Eu disse antes que Deus é fiel mesmo quando o povo permanece fiel. Então Deus abandonou a sua promessa a Davi? Não. No Novo Testamento nós encontramos que o Messias que Deus envia, o seu próprio filho, vem à terra como descendente de Davi. Ou seja, Deus cumpre a sua promessa a Davi, mas de uma forma diferente do que um rei terreno esperava. O último grande descendente de Davi é um rei, o rei Jesus. Ele reina sendo fiel, ele reina amando as pessoas e não dominando. O erro dos reis de Israel e de Judá foi querer dominar o seu povo, foi querer dominar outros povos. Por isso, eles perderam a relação de aliança com Deus. Eles saíram dessa relação. Mas Deus traz o povo de volta, traz a gente de volta. E o grande exemplo e a grande prova dessa fidelidade de Deus, na promessa a Davi, é a vinda de Jesus Cristo como descendente de Davi que reina para sempre. Um reino diferente, um reino de amor, de solidariedade, de companheirismo, um reino sem exército, um reino sem imposto. Talvez seja a grande notícia do reinado de Deus. Não tem imposto para você pagar, não tem serviço militar obrigatório, não tem guerra para você vencer. O rei é aquele que traz a paz. Vamos avançar mais um pouquinho. No Antigo Testamento, quando esta palavra Neeman é usada, ela sempre indica algo especial, algo que você não esperaria normalmente de alguém. Não, eu disse na introdução à nossa aula que as pessoas hoje são infiéis, mas isso não é privilégio da gente, privilégio entre aspas. No mundo antigo as pessoas também eram infiéis. Há um texto na Bíblia que é um provérbio, ou seja, indicação da sabedoria popular. Deus não é homem para mentir,
nem ser humano para mudar de ideia, para se arrepender. Ou seja, as pessoas são mentirosas, as pessoas mudam de ideia. Isso desde a época do Antigo Testamento até hoje. Desde que o ser humano é ser humano, a gente mente, a gente é infiel, a gente faz coisas erradas. Então, a palavra Neemã, quando é usada no Antigo Testamento, ela sempre vai indicar esse algo especial, algo que você não espera de uma pessoa, que é constância, fidelidade, confiabilidade, né? Uma pessoa que permanece fiel ao seu compromisso, mesmo nas piores circunstâncias. Andando mais um pouquinho, além da palavra Neemã, há uma outra palavra que é muito usada agora para se referir a Deus. Deus é um El-Emet. El é a palavra hebraica que a gente traduz por Deus. Emet é uma palavra que significa fiel. É mais uma das palavras dessa raiz Aman. O Emet é um adjetivo, é um particípio verbal que funciona como adjetivo. Se você quer estudar bem a Bíblia, você precisa lembrar de gramática, viu? Então, particípio é um modo do verbo em que o verbo se torna substantivado ou adjetivado, né? Ou seja, ao invés de indicar uma ação, indica um estado. Deus é um El-Emet, ou seja, o estado de Deus, a condição de Deus, a característica de Deus é ser fiel. Salmo 31 e muitos outros textos. Eu não fiz uma lista aqui porque são dezenas de versos do Antigo Testamento em que se usa a expressão um Deus Emet, fiel. O que esse adjetivo indica? Essencialmente, Deus é um Deus em cuja palavra e em cuja ação você pode confiar. O Deus fiel é um Deus confiável. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele diz que vai abençoar, Ele abençoa. Bom, talvez você esteja aí se perguntando, poxa, mas às vezes eu oro e a bênção não vem. Eu peço, mas a coisa boa não acontece. Bom, isso existe, mas não porque Deus seja infiel. É porque a bênção de Deus depende também da relação entre as pessoas. Ou seja, quando não há fidelidade entre o povo de Deus, algumas pessoas acumulam bênçãos e impedem que outras pessoas tenham bênção. Quando as pessoas se tornam egoístas, elas vão guardando para si a bênção e não repartem. Porque o que é a bênção de Deus? Você vai no Antigo Testamento, a bênção de Deus é o quê? A terra, a colheita, a moradia, a descendência, novas gerações nascendo. Bom, a bênção de Deus é dada coletivamente. Capacidade de trabalhar, o trabalho, se a gente traz para a nossa realidade hoje. Tá? Então, Deus permanece fiel, mas muitas vezes você não tem bênção. Por quê? Porque ela é impedida pela infidelidade do outro. Quando alguém acumula terra, emprego, dinheiro, capital, saúde, solidariedade, então a bênção de Deus fica perdida no meio do caminho. Deus é fiel, mas Ele não consegue abençoar todo mundo da maneira como Ele quer. Por quê? Porque a gente impede. Tá? Isso é importante destacar. Pode parecer estranho, mas a gente impede Deus fazer alguma coisa? Impede. Infelizmente isso é verdade. Nós atrapalhamos a ação de Deus. Porque Deus, sendo um Deus fiel, Ele jamais vai obrigar você a fazer alguma coisa. Ele jamais vai transformar você num objeto. Ele vai deixar você ser pessoa. Você ser responsável pelo que você faz. Por isso que a aliança é uma relação de duas mãos. Se Deus é fiel com você, seja fiel a Deus e ao próximo. Se você não é fiel a Deus nem ao próximo, você impede que esta aliança, que essa fidelidade de Deus seja vivida e experimentada por muita gente. Vamos avançar mais um pouquinho. Temos aí uma série de salmos. Eu vou ler rapidinho só para você perceber aí essa bênção de Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me libertaste, ó Senhor, Deus fiel. Então, bênção é libertação. Veja, libertar para a liberdade, libertar para fazer bem ao próximo. O outro salmo, 86:15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo
gracioso, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Reparou? 5 adjetivos que vão falar da fidelidade de Deus: compassivo, gracioso, longânimo, grande em misericórdia, grande em fidelidade. Essa é a relação de Deus conosco. Salmo 89, justiça e direito são fundamento do teu trono. O reino de Deus é um reino de justiça, direito, de fazer o bem ao próximo. Graça e fidelidade, amor e fidelidade te precedem. Ou seja, aonde Deus vai, graça e fidelidade vão adiante dele. E Salmo 146, 6, Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Eu gosto muito desse salmo, porque esse verso, parte final do verso, é um pleonasmo. Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Bom, fidelidade é constância. Seria mais ou menos como se eu dissesse: Deus é constante constantemente o tempo todo para continuar sendo constante constantemente o tempo todo. Tá? Vejam que eu fiz aqui um pleonasmo, é um defeito na comunicação, mas eu fiz de propósito, para você captar a ideia da fidelidade de Deus. O Deus Emet é um Deus completamente, 100% confiável o tempo todo. Isto que nós falamos aqui a respeito de Deus também se aplica em especial à palavra de Deus. Não só Deus é fiel, mas a sua palavra é confiável. O texto mais longo, o capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. Certamente você ainda não decorou. São mais de 100 versículos. Em todo o Salmo 119, quase que em cada estrofe do Salmo, a confiabilidade da palavra de Deus é destacada. Ou seja, um Deus fiel fala sempre de modo fiel. Ele não mente. Ele não engana. Ele permanece fiel. Então você pode confiar na palavra de Deus, na sabedoria de Deus, na revelação de Deus. Bom, aqui, porém, tem um dado interessante no Antigo Testamento que serve para provocar a gente a pensar. Jeremias 23, 28, Jeremias 26, Jeremias capítulo 28 e alguns textos de Ezequiel falam que às vezes um profeta pode enganar a gente. E às vezes Deus engana o próprio profeta para o profeta enganar a gente. Que coisa estranha. Se Deus é fiel, se a palavra de Deus é confiável, como um texto bíblico pode dizer que um profeta pode enganar a gente? Veja, de novo, é aquilo que eu comentei antes. A pessoa que age em nome de Deus nem sempre é fiel como Deus é fiel. Ou seja, Deus é confiável, a palavra de Deus é confiável, mas quando um ser humano começa a anunciar a palavra de Deus, bom, esse ser humano nem sempre é fiel. O que você precisa então? Ser sábio, exercer discernimento. Deus é fiel, mas nem sempre os mensageiros de Deus são fiéis. Deus sabe disso. Então o que Ele oferece para nós? Ele oferece sabedoria, discernimento, para você ser capaz de diferenciar entre a palavra fiel de Deus e a palavra pregada ou ensinada pelas pessoas. Bem, nós estamos encerrando aqui a nossa aula. O que eu queria destacar com você esse período que nós estamos passando juntos aqui? Que o conceito de fidelidade de Deus é o conceito de permanência, constância, confiabilidade. Deus é verdadeiro. Deus é fiel, ou seja, Ele é constante no seu projeto. Deus é constante no seu compromisso solidário com o seu povo. Segundo ponto que eu queria enfatizar com vocês. Essa mesma constância de Deus é esperada por Deus de nós. Se Deus é fiel, nós também podemos ser fiéis. Isso é graça de Deus. Nós não devemos, nós podemos ser fiéis. O Deus gracioso nos capacita, nos possibilita viver como Ele. Sermos fiéis como Ele é fiel. Para isso nós precisamos receber a fidelidade de Deus, receber o amor de Deus, confiar nesse amor e permanecer nos relacionando com Deus. Deus é fiel, Deus é confiável. Aceite essa fidelidade, receba
esse amor, receba essa amizade e reparta com o outro. É isso que eu queria ensinar para vocês hoje, é isso que eu queria destacar com vocês hoje. Relação de aliança é relação de amor fiel e solidário. Obrigado, até o próximo encontro.